Boa noite a todos, bem-vindos à live do Centro Espírita Nathalie Mulefar. É uma honra estar aqui, podendo mais uma vez estar com vocês essa noite. Hoje nós vamos trazer um assunto extremamente sério e de suma importância para a humanidade, além da política, porque esse assunto vai muito além. Esse assunto é um assunto relacionado à vida à morte, relacionado à vida material, à vida espiritual. Boa noite a todos que estão entrando. Então, é um assunto pesado, é um assunto polêmico, né? Mas não pode ser deixado de ser tocado nesse assunto, vide que nós quase rumamos há 2 anos atrás para esse caminho, e ainda temos chances de rumar, pois somos um povo que não é educado politicamente, que não é educado no geral, que é o que eu falei na live de ontem, lá do SEIC, que o que falta, não só para o brasileiro, mas para o mundo, é educação, né? Que a educação nos evolui, a educação nos impede de cometer erros em excesso. Então, eu acho que trazer esse conhecimento para vocês é primordial, e eu acho ainda mais primordial trazer pela questão do fato de que os maiores espíritas da humanidade, né, até hoje, tocaram nesse assunto. Então, quem sou eu para me acovardar de tocar nesse assunto, né? Então, eu preparei um material, eu mesmo montei, e o interessante é que vocês não vão precisar acreditar em mim, porque vocês vão ouvir da boca das próprias pessoas relacionadas ao assunto o intento deles em relacionado a isso, né? O comunismo, ele vai além da questão política, e muito além, na verdade, né? Ele adentra a questão ideológica. A pessoa começa a defender essa questão como se fosse um time de futebol. Então, ele fica acima da moral, acima, às vezes, da própria família dele, né? Ele vira praticamente uma obsessão, né? Porque essa pessoa é doutrinada desde cedo, principalmente em nossas escolas, dentro das religiões, infelizmente, nós temos agentes, né, que pregam a ideologia, eles se utilizam da fé alheia, e eu não digo só do espiritismo, digo catolicismo, umbanda, todas as vertentes, com exceção do judaísmo e talvez do islamismo, não, islamismo também, talvez com exceção do judaísmo, todas as vertentes religiosas adentram, tem agentes dessa ideologia. E o interessante é que esses agentes, eles são, sem ter o conhecimento do que eles estão falando e fazendo. Eles são agentes dormentes, né? Eles não sabem o que estão fazendo, na maioria das vezes. Lhes é dado essa educação e eles apenas tentam transmitir como forma de tentar, às vezes, ajudar, né? Então, é uma coisa que está enraizada, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Hoje o comunismo, ele existe em vários países do mundo, né? É que nós vivemos a nossa realidade, então a gente fica alheio às coisas. Um dos maiores exemplos do comunismo hoje é a China, né? É uma ditadura comunista. Ela abre ali o mercado dela porque eles necessitam de capital para manter a ditadura, né? Existem vários países da África, da Indonésia, que também vivem essa ditadura. Alguns países da Europa não são comunistas, mas são socialistas
fabianos, ali, um socialismo mais light, mas que também tem a questão enraizada. E por que tocar nesse assunto? Né? Porque eles estão dentro do meio espírita também. Né? E nós temos que nos resguardar contra essas pessoas, mesmo que elas estejam com boa intenção. Então, é o tipo de pessoa que, dentro do meio espírita, porque para você ser espírita, você não precisa ser cristão. Você pode ser apenas espírita, porque o espiritismo é uma ciência, né? Mas você não pode ser comunista e cristão. Eu, por exemplo, sou espírita e cristão. Você não pode ser comunista e cristão, porque o comunismo já matou milhões de pessoas na história dele, na curta história, de pouco mais de 100 anos, né? Então, não tem como você ser comunista e cristão. Você pode ser espírita, mas cristão nunca, né? Você pode se fingir de cristão, que é o que fazem. Dizem que Jesus era comunista, esse tipo de coisa, né? Que é um erro crasso. Então, hoje nós vamos acompanhar, quero que vocês acompanhem comigo o material que eu separei. Quem puder colocar fone, porque eu vou transmitir alguns vídeos, é melhor. Eu acho que o som sai melhor quando você está de fone, né? Então, vamos começar. Peço que vocês entrem nessa viagem comigo, nós vamos discutir, depois a gente abre para pergunta, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se está mostrando na tela aqui, não. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês. Beleza. Comunismo e o espiritismo é a nossa pauta de hoje. Deixa eu só entrar aqui para ver se está funcionando tudo ok, porque eu não vejo a tela, né, quando a gente está fazendo a palestra de tela cheia, eu acabo não vendo. Mas vamos seguindo. Quem inventou o comunismo? Né? Vamos do zero. Nós temos que ser corretos, né? E ser correto é você contar toda a história de algo que você está mencionando. Quem inventou o comunismo? Karl Marx. Karl Marx foi um alemão que inventou o comunismo, né? A própria Alemanha, na época, não instaurou o comunismo. Quem instaurou o comunismo foram os russos, como forma de controle das massas. Quais são as principais ideias de Marx? Não a pátria. Marx admitiu que, por causa do capitalismo, as hostilidades entre as pessoas de diferentes culturas e criações estavam diminuindo. Assim, quando o proletariado chegasse ao poder, não haveria mais necessidade de existir nações, disse ele. Ou seja, os comunistas eles pregam, né, o globalismo, que é um governo único. Por isso que eles se comunicam entre si, os russos, os chineses, né, os norte-coreanos, algumas nações africanas, a Venezuela, algumas outras nações na América Latina, né, Cuba, com o intuito de instaurar um governo único. E eu posso dizer seguramente é que eles têm pelo menos 1/3 do planeta já. Principais ideias de Marx. Os operários não têm pátria, logo, não é possível tirar deles aquilo que eles não têm. Ademais, dado que o proletariado tem primeiro de conquistar a dominação política, de ascender à classe dominante da nação e finalmente se tornar ele próprio a representação da nação. Então podemos dizer que, até o momento, ele ainda é nacional, mas não no sentido burguês da palavra. Ou seja, você toma o povo, né? Você convence o povo da ditadura do proletariado, você instaura isso e você abole a nação. Você coloca a sua nação como parte da grande pátria. É por isso que muitas manifestações de esquerda no nosso país,
a gente não vê a bandeira do Brasil, vê a bandeira vermelha e amarela do comunismo, que todos os partidos aderem, né, às cores. As diferenças nacionais e o antagonismo entre as pessoas de diferentes culturas estão diariamente desaparecendo cada vez mais por causa do desenvolvimento da burguesia, da liberdade de comércio, do mercado mundial e da uniformidade do modo de produção industrial, que gera condições uniformes de vida entre as pessoas. A supremacia do proletariado fará com que tudo isso desapareça ainda mais rápido. Ou seja, essa ideia que eles incutem nas pessoas, né, e na política, é para desaparecer com o conceito de nação. E não é só isso, infelizmente. Não a individualidade. Abole a nação e agora abole o indivíduo. Marx afirma que o indivíduo, que para ele era o burguês, o cidadão de classe média, detentor de propriedades, terá de ser retirado do caminho, suprimido e ter sua existência impossibilitada. Segundo Marx, a individualidade é uma construção social da sociedade capitalista e está profundamente arraigada na própria noção de capital. Ou seja, abolir a propriedade privada, ou seja, você não teria mais sua casa, a sua casa seria cedida pelo governo e seria do governo, né? Tudo que você tivesse seria do governo, do Estado, e você teria que responder ao Estado por esses bens. Isso eliminaria o indivíduo a nível existencial material, tá? O que vocês acham disso? Vocês gostariam de que a casa de vocês, todos os seus bens fossem do Estado? Na sociedade burguesa, quando ele fala sociedade burguesa, tá? São as pessoas que têm posse. Hoje em dia, praticamente todo mundo tem posses, até a classe C, D, E tem alguma posse. E toda essa posse seria do Estado. O capital é independente e possui individualidade, ao passo que a pessoa é dependente e não possui individualidade, escreveu ele. E a abolição desses estados de coisa é rotulada pela burguesia de abolição da individualidade e da liberdade, e com razão. A abolição da individualidade burguesa, da independência burguesa e da liberdade burguesa, sem dúvida, são os nossos objetivos. Só complementa aquilo que eu disse. Outra item muito importante dos comunistas é o não à família. Sabe essa família que nós temos? Respeito e honrar pai e mãe, respeito aos filhos, né? Respeito à religião, tudo. Não existe dentro da ideologia comunista. Sobre quais fundamentos se assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Em sua forma completamente desenvolvida, a família tradicional é uma instituição burguesa e existe somente na burguesia. Ou seja, ele trata praticamente as pessoas da baixa classe, do baixo clero, como animais, né? Que eles não são família. Ou seja, eles pregam ali uma reprodução desenfreada, mas sem apego, né? E eles não apoiam a família monogâmica, né? No qual gera o respeito ao próximo e uma evolução moral, intelectual, religiosa, espiritual entre aquele grupo de pessoas. Eles são contra isso, contra a família do jeito que nós conhecemos. Para melhorar a situação, abolir a família seria relativamente fácil, tão logo a propriedade da burguesia fosse abolida. A família burguesa será naturalmente eliminada com o eliminar desse seu complemento, e ambos desaparecerão com o desaparecimento do capital. Ele diz o que aqui? Que caso a posse da família seja tomada, a família em si desaparece, né? As pessoas dissipariam e seriam mais, não individualizadas, mas dependeriam do Estado, né? E não teriam família. O não à religião. A religião é o suspiro da criatura oprimida.
o coração de um mundo sem coração, assim como é o espírito de uma situação carente de espírito. É o ópio do povo. Ou seja, aqui eles afirmam que a religião é a droga do povo, de quem tem uma crença. Qualquer tipo de religião, eles são contra, não só o cristianismo, judaísmo, islamismo, enfim, eles são contra todo tipo de religião. Eles dizem que a religião entorpece o povo. Ou seja, eles querem que o Estado seja o foco principal das pessoas. Curtiu? Curtiram as ideias de Marx? Top. Não a família, não a religião, não a individualidade, não a propriedade privada, tá? Esse é a base do comunismo. A fonte principal dos comunistas. Da Alemanha para a Rússia e o mundo, como eu havia comentado, né? O que é comunismo? O comunismo é uma doutrina social segundo a qual se pode e deve restabelecer o que se chama Estado natural, em que todos teriam o mesmo direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada. Nos séculos 19 e 20, o termo foi usado para qualificar um movimento político. Sua origem se encontra nas obras de Karl Marx, O Capital, e Friedrich Engels, O Manifesto Comunista, e ambos eram filósofos alemães. O termo passou a ser mais utilizado a partir de 1840, quando a filosofia marxista surgiu na Europa. As ideias de Marx e Lenin foram a base comum para o surgimento do ideal comunista. O regime comunista varia muito de um país para o outro, mas o comunismo possui certas características básicas que estão mais ou menos presentes em todos esses países. O comunismo tem como ideologia promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apartidária, que não intitula nenhuma nacionalidade, baseada na propriedade comum e no controle dos meios de produção e da propriedade em geral. O comunismo pode-se dizer que é o contrário do capitalismo, oferecendo uma alternativa para os problemas da economia de mercado capitalista e do legado do imperialismo e do nacionalismo. A palavra comunismo apareceu pela primeira vez na imprensa em 1827, quando Robert Owen se referiu a socialistas e comunistas. Segundo ele, estes consideravam o capital comum mais benéfico do que o capital privado. As palavras socialismo e comunismo foram usadas como sinônimos durante todo o século XIX. A definição do termo comunismo é dada após a Revolução Russa, no início do século XX. Durante a Guerra Civil, em julho de 1918, que o czar e sua família foram executados. Os bolcheviques temiam que ele fosse resgatado da prisão pelas forças monarquistas. Após um julgamento sumário por crimes contra o povo russo, todos os membros da família real foram mortos, inclusive as crianças, embora uma lenda tenha originado que a princesa Anastásia tenha conseguido fugir com vida. Pois Vladimir Lenin entendia que o termo socialismo já estava desgastado e deturpado. Por sua teoria, o comunismo só seria atingido depois de uma fase de transição pelo socialismo, onde haveria uma hierarquia de governo. A queda do Muro de Berlim é considerada por muitos como o marco do fim do comunismo no mundo, o qual permitiu a expansão do capitalismo pelo leste europeu. Porém, há países hoje, em pleno século XXI, que guiam seus governos sobre os preceitos do comunismo. É o que acontece na China, em Cuba e na Coreia do Norte. A China é dos três o país que mais flexibilizou dentro do sistema comunista. Embora ainda utilize de censura e restrições dos direitos de sua população e pregue por prática de caráter socialista, o país permite algumas introduções de elementos típicos de mercado. Cuba é o único país nas Américas de doutrina comunista. O país adotou essa ideologia em 1959, através de uma revolução liderada por Che Guevara e Fidel Castro. O país impede o contato de seus habitantes com o mundo capitalista e, por isso, se mantém atrasado em diversas situações sociais e econômicas. Já a Coreia do Norte é o país que aplica o modelo mais radical sobre o preceito do comunista. O país é governado por Kim Jong-un, o qual segue a dinastia que seu avô implantou, a ditadura no país. O diferencial da Coreia do Norte em relação aos outros países que empregam a doutrina comunista é seu radicalismo. O país insiste na obtenção de posse de armas nucleares, o que permite que o extremismo do sistema continue e barra o relacionamento de outros países com a Coreia pelo risco de um ataque. Os principais líderes comunistas foram Friedrich Engels e Karl Marx,
que foram os criadores do comunismo, Lenin, que foi o revolucionário responsável por instalá-lo na Rússia, Joseph Stalin, que foi um líder soviético durante a Segunda Guerra Mundial, Mao Tse-tung, comunista da China, Che Guevara, figura principal do século XX, que ajudou a colocar os comunistas no poder, e Fidel Castro, que comandava o PCC, Partido Comunista Cubano. O que é comunismo? Então, a gente vê, né, que esse resumão aí, né, eu falei sobre ele, agora passei um resumão para a gente dar uma volta por cima, né, do assunto base, né. Esse comunismo base, né, ele não conseguiu ser instaurado no mundo de forma econômica, porque ele é falho, ele é ainda pior do que o sistema capitalista que a gente vive, que também é péssimo, né, porque ele gera ali muito disparate entre as riquezas, e nós temos classes sociais muito distantes uma da outra. Mas quando você aplica o comunismo no país, né, você tira todo o mérito, e isso vai contra os preceitos do espiritismo, do cristianismo, né. O ideal seria que nós vivêssemos num mundo capitalista, meritocrata, mas que as pessoas tivessem a compaixão com o próximo, né, e ao invés de investir no supérfluo, investissem em estrutura para que todos tivessem direito à educação e evolução intelectual, moral, espiritual, né. Dando sequência no assunto, e por que eu escolhi esse assunto, só repassando para quem entrou agora? 1/3 do mundo vive em ditadura comunista. Então, é muito importante saber o que está acontecendo no mundo, né? E isso também tem questões que envolvem o espiritismo, que nós vamos chegar lá, aqui nessa apresentação, que vocês vão entender. Para que a gente nunca passe por isso, né? Para que a gente possa prezar pela nossa liberdade aqui no Brasil, como espíritas, com qualquer outro tipo de religião, porque sendo que eles pregam a não religião para todas as religiões, apesar do espiritismo não ser uma religião, mas ser considerada, com certeza também seria abolida, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual nós estamos falando sobre isso hoje. Retornando. Vamos lá. Pausa para o quiz, para dar uma quebrada, né, no assunto. Pausa para o quiz. Quem matou mais? O comunismo ou o nazismo? O que vocês acham? Comentem aí, eu estou acompanhando. O que vocês acham? Vamos lá, pessoal. Comenta aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham. Quem matou mais? Nazismo ou comunismo? Comenta, pessoal. Estou esperando vocês. Bom, vou dar a resposta. Nazismo. Matou 85 milhões de pessoas, é a estimativa de alguns sites históricos, né? O comunismo matou 150 milhões de pessoas, na estimativa de alguns sites historiadores. Então, o comunismo matou o dobro do que o nazismo. A diferença é que o nazismo, ele acabou em 45, né? E o comunismo continua até hoje. Então, contagens de corpos comunistas pelo mundo. Só a República Popular da China, 73 milhões de pessoas foram mortas pelos governos, pelo próprio governo, né? Essa que é a questão do comunismo.
Se nós aqui brasileiros já nos matamos 70, 80 mil por ano, nós mesmos ali, entre assalto, né, roubo, enfim, imagina com o governo ajudando a matar. Então, vê, a República Popular da China é a líder, logo na frente da União Soviética. Somar os dois aqui dá mais de 60 milhões de mortos. Coreia do Norte, né? 3 milhões. Aí os países africanos, Camboja, Afeganistão, que é um país árabe, Vietnã, país da Indonésia. Etiópia, a Iugoslávia, República Soviética Chinesa, que é entre a China, existiu brevemente ali entre a China e a Rússia. República de Moçambique, a Romênia, a Bulgária, Angola, Mongólia. Olha a quantidade de mortos pelo mundo. É um absurdo. Falamos agora sobre Holodomor, uma das coisas mais abjetas que aconteceu na humanidade. O Holodomor é conhecido como Holocausto Ucraniano, é o nome do genocídio causado por Stalin, no comando da União Soviética, que devastou principalmente o território da República Socialista Soviética da Ucrânia, durante os anos de 1932 e 1933, estimativa de 3 a 10 milhões de mortos. Mortos de fome, porque Stalin tomou as plantações dos ucranianos e os impediam de ter acesso à comida. Então, em um ano, morreram de 3 a 10 milhões de pessoas de fome. As pessoas caíam mortas na rua. Esse menino é um relato de um jornalista. Quem quiser conhecer mais sobre essa história, assista o filme Mr. Jones. Eu não sei onde ele está disponível, mas assistam. Ele fala sobre esse holocausto ucraniano. Olha lá, 10 milhões a estimativa. Um absurdo. Vou deixar essa informação e sair correndo, tá? Partido Nazista, abreviação de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Partido Socialista dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores Alemães. Tá? Partido Nazista. A moeda do nazismo. Uma moeda comemorativa do nazismo. Essa não era a moeda oficial, era uma moeda comemorativa. Olha lá, a foice e o martelo comunista. Eles guerreavam entre si, os nazistas e os comunistas, guerreavam pelo poder. Né? Os comunistas queriam tomar o poder por dentro através da forma política, ideológica, e os nazistas, que dividiam desse mesmo intento, queriam tomar através do extermínio, né, de outras raças. É a mesma porcaria, só que com intuitos diferentes. O comunismo, como eu disse, estava explicando para vocês, por tomada militar ou revolucionária, deu certo, né? Os países que foram tomados militarmente pelo comunismo, deram certo? Não, não deram certo. Por quê? Porque o sistema econômico é falho. O ser humano, nós temos dentro de nós uma questão egóica, uma questão evolucional nossa, de individualidade, que nós queremos conquistar as coisas através do mérito, né? E nós também temos dentro de nós, isso é a parte boa, né? Nós também temos dentro de nós as pessoas que são preguiçosas, né? As pessoas que não querem trabalhar. Então, essas pessoas, elas querem depender do Estado para sobreviver e não produzir absolutamente nada. Então, isso causa
um problema na balança do país o qual está sendo vigente esse comunismo, e esse dispenso, né, ele acaba ruindo o país economicamente. E aí ficam só ali os governantes no poder, que muitas vezes o intuito é esse mesmo, tá? Aí, como não deu certo a revolução por guerras, Antônio Gramsci, ele disse: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. O que ele quer dizer com isso? Que não adianta você querer tomar um país à força, você tem que se enraizar no país pacientemente e convencer as pessoas, né, através da adoção de causas, de que aquilo é o melhor para elas. Então você vai, como um cupim, corroendo o país por dentro. No século XX, um pensador chamado Antônio Gramsci entendeu que, na verdade, este triângulo é ao contrário. O que Marx entendia que era a superestrutura, na verdade, é o que dá sustentação à economia capitalista. Gramsci disse: é a moral, é a estética, é o direito, é a família, é a religião, é a ciência burguesas que sustentam o modelo de economia capitalista. Isso fez com que toda a esquerda moderna mudasse a sua estratégia e passasse a gerar conflitos não entre agentes econômicos, mas entre os agentes de cada um desses aspectos. Um conflito na moral, um conflito no direito, um conflito na família, um conflito na estética, um conflito religioso, um conflito científico e assim sucessivamente. E quando todo este conflito no campo cultural estivesse pronto, isso derrubaria o modelo econômico capitalista. Por isso nós falamos hoje do marxismo cultural, que quer primeiro destruir a cultura ocidental para depois derrubar o modelo de produção capitalista. Por isso, atenção, quando a esquerda defende minorias, ela não está defendendo direitos individuais, ela está querendo promover microconflitos para derrubar o sistema capitalista e promover o socialismo. É muito diferente a defesa feita por um liberal dos direitos individuais, que, portanto, afeta as minorias, da defesa de grupos minoritários, que é feita pela esquerda. Acho que o Ricardo explica muito bem, né, o que é isso. Então, em suma, as ideias de Gramsci que são adotadas até hoje são colocar minorias contra maiorias, né, a inversão de valores, né, é o pregar contra a família, contra a propriedade, contra o indivíduo, contra a religião, destruição da família, caos social, guerra civil, né, gerar um patriota contra um outro, né, um nacional contra outro. Aí é chegado o herói do povo para resolver aquele problema, né, como esses ditadores aí que a gente pode ver no canto direito da tela foram, e chegaram em algum momento, para trazer a solução, né, e aí o comunismo está instaurado. Ou seja, eles criam o problema e te vendem a solução. Só que quando você vai perceber, já é tarde demais, né? Vai enfrentar o materialismo marxista, porque um pouco antes, Karl Marx havia apresentado a sua doutrina. Ele era discípulo de Spencer, o materialista inglês, e estava também na Inglaterra. E, curiosamente, esse Marx, que prega a doutrina que lhe deu o nome, era, como dizem os seus biógrafos, um ocioso, nunca trabalhou. Viveu sempre às expensas da esposa, que era rica. E, no entanto, prega uma doutrina revolucionária que tem levado o mundo à falência, baseada em uma estrutura de natureza ética e falsamente científica. Primeiro, ele não era um filósofo, era um economista. Talvez ele entendesse um pouco de economia,
mas não entendia nada de filosofia. Sendo discípulo de Spencer, ele coloca no seu tratado O Capital a melhor maneira de devastar um povo. E um dos itens principais é destruir a família, degradar a sociedade, para que se percam os padrões éticos, como estamos vendo no Brasil. Especialmente quando a digna ex-presidente da República apresentou um projeto a respeito da liberdade infantil de escolher o sexo que deseja ter. Não é importante a anatomia para o marxismo, porque o que interessa é a desordem, é a absoluta manifestação materialista, é a ausência total da dignidade ética. E então, Sua Excelência, a digna Presidente da República, apresenta esse projeto, que uma criança de 5 anos tem o direito de dizer qual é o sexo que deseja seguir. E, naturalmente, na escola, os professores deverão respeitar-lhe a identidade psicológica e não a identidade orgânica. E não deixa de ser ridículo. Que discernimento tem uma criança de 5 anos sobre sexo? Que é apenas um aparelho excretor, porque não existem hormônios. O sexo ainda não está definido, sem dúvida. Mais tarde, no período da adolescência, quando a glândula pineal libera determinados hormônios e aparecem os órgãos anexos da sexualidade, é que surgem os conflitos da adolescência. É o momento em que o indivíduo também, desequipado de informações culturais, opta por esta ou aquela forma de expressar os seus sentimentos. E, felizmente, evoluímos de tal forma que o preconceito a respeito das expressões do sexo, não é da sexualidade, são perfeitamente toleráveis, aceitos na atualidade, como outros preconceitos contra as diferenças raciais, a conduta moral e etc. Mas é de surpreender-se que uma pessoa que se diga religiosa possa admitir uma situação dessa natureza. E então nós vemos a degradação moral no mundo, e particularmente no Brasil. Mas não são minhas as palavras. As palavras podem ser retiradas do Tratado de Psicologia, do notável teólogo e psicólogo Rollo May, inglês, o melhor americano, que desencarnou faz 4 anos. Ele disse que os males da atualidade, da nossa sociedade de corrupção, são o sexismo, o egoísmo e o consumismo, e ético. Então surge o marxismo para poder corromper a sociedade e mantermos no estado de materialismo vil, perverso, mais cruel do que o nadaísmo, o existencialismo de Jean-Paul Sartre e Madame de Beauvoir. Aparece agora, e estamos numa sociedade atormentada, em que o sexo deixa de ser uma necessidade biológica para ser nada mais, nada menos do que erotismo. Especialistas em erotismo estão nas redes de comunicação, nas comunicações virtuais, levando-nos à exaustão. E o que responde a psicologia? Somos uma sociedade de pessoas vazias. O indivíduo vazio, que não tem ideal. O jovem na escola brutal, agressivo, o bullying, o desrespeito aos mestres, o desrespeito aos adultos e uma falsa proteção dos direitos humanos apresentada pela ONU, de que não se pode repreender uma criança para que ela não tenha conflito. Então, é claro, os pais ficam com conflitos para não darem nenhum conflito ao filho. E deixa o selvagem, porque o estado infantil, segundo a tradição, e as notáveis pesquisas, por exemplo, dos sexólogos, psicólogos do século passado e deste, é de que é um animalzinho entre aspas, porque somos animais, em forma humana, é que é necessária a educação. E educar é criar hábitos. Ninguém tem hábitos sem disciplina. A disciplina é fundamental à educação moral
da criatura humana. E desde quando a família se degrada, não tem lar. E nós vemos hoje a escola transformada num campo de batalha, com exceção das escolas militares no Brasil. Por quê? Disciplina. Então a gente vê, né, o Divaldo, uma das maiores autoridades, pelo menos a autoridade viva aqui no país do espiritismo, criticando a doutrinação ideológica dentro das escolas, criticando o uso do sexo para deturpar as crianças, criticando o que seria a adoção de minorias ali, no qual nós devemos ter toda a compaixão quando elas escolherem a sua sexualidade, e não inserir isso na juventude, né, incentivar a deturpação do sexo biológico, a ideologia de gênero, que é um absurdo, que é enraizado aqui no nosso país, protegido pelo nosso Supremo Tribunal Federal e uma grande mídia de deputados de esquerda. Então, a destruição da criança, da família, da escola e do sistema econômico faz parte dessa ideologia. Essa aqui nós temos uma imagem da ditadura militar, né, que se iniciou em 64. E aquele jovem hoje, né, que estava em 64, é o professor de história de seus filhos, né? Ele foi doutrinado, porque eles perderam no campo militar, como eu acabei de explicar, eles perderam a batalha no campo militar, aqui no país, pelo menos. Né, quando houve a tomada dos militares no governo, né, foi por questão do país estar à beira ali da troca do sistema, né, para um sistema comunista. Então, os militares tomaram o poder, né, para impedir isso de acontecer. Mas e a ditadura, Rodrigo? Essa ditadura que durou todo esse tempo, que matou todas aquelas pessoas. A ditadura é o motivo de você não estar como a Venezuela hoje, né? Então, é igual eu sempre falo, todos os males vêm para o bem, né? O país estava arrumando, os militares vão e tomam o poder a pedido do povo, tá? O povo pediu para os militares tomarem o poder. Quem não acredita, não precisa acreditar em mim. Põe no Google lá, manifestação popular a favor dos militares em 64. Vai ter várias fotos lá. Então, o povo pediu para os militares tomarem o poder para que a gente não se transformasse numa Cuba, né? E na época a Venezuela era um país pujante, mas hoje, né, é uma desgraça. Então, o motivo da gente não estar como Cuba hoje é essa ditadura dos militares, né? E, obviamente, como eu acabei de dizer, você não precisa acreditar em mim. Não precisa mesmo, eu não faço questão nenhuma. Escuta da maior porta-voz do Espiritismo. Chico, muito obrigado por ter vindo. Em nome da equipe, eu também precisava de você nessa despedida. A nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Sim. Então, sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam
sobre os nossos destinos, a oração e a vigilância, preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, se estampam com muita clareza em nosso governo atual. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. Nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra, diante do mundo civil. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública. Vamos voltar aqui rapidinho. Ao nosso meio, pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com vigilância. Essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre. Essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo, talvez, fantoche. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem, o Brasil está sob o império da lei, e se a Terra está equilibrada no campo cósmico, é porque a Terra obedece a leis. Se o homem está agora deslanchando para outros mundos através do nosso satélite, não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas conseguiram semelhante realização. Eles atenderam a leis, obedecem a leis. Os foguetes da astronáutica obedecem a leis. Nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos a perder a ordem, porque a ordem é como a luz do sol. De recebermos tanto a luz do sol, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós, como brasileiros, não devemos proceder em moldes de insensatez. Reverenciemos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar este benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando
uma espécie de liberdade. Aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém, e muito menos a coletividade. Perfeito. Bom, eu coloquei aqui os 2 maiores líderes espíritas que teve no Brasil, quiçá no mundo, né? Falando sobre a luta contra essa ideologia comunista, uma questão apolítica, porque a política é só uma parte do comunismo, tá? Ela vai muito mais além, ela é uma questão ideológica, tá? Então, eu coloquei essas 2 pessoas que estão acima de qualquer suspeita, né? São homens ilustres, totalmente letrados, escreveram mais de centenas de livros, cada um deles, viveram e vivem pela caridade ao próximo. Então, a chance deles estarem errados é quase nula, né? E eu coloquei eles aqui para embasar o meu ponto. Mas, enfim, não serve o maior brasileiro de todos os tempos, segundo Silvio Santos? Beleza, tranquilo. Escute, então, do espírito da verdade, o espírito que fala com Kardec, no kardecismo. Desigualdade das riquezas, questão 881 do Livro dos Espíritos. Será possível, já terá existido a igualdade absoluta das riquezas, que é o que prega o comunismo? Não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Ou seja, todas as pessoas são diferentes, têm méritos diferentes, têm fases diferentes, estão em encarnações e em missões diferentes. Então, é impossível a gente chegar numa uniformidade no qual estaremos em absoluta riqueza em todos nós. Isso é para mundos felizes. Compreendem? Isso é para mundos felizes. Então, não adianta queremos impor mundos felizes num mundo de expiação, né? Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Aqui é uma referência clara ao comunismo. São sistemáticos esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seriam a curto prazo, desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Ou seja, que ele fala aqui, que funcionaria apenas a curto prazo, pela força das coisas. O que seria a força das coisas? O ser humano falho, né? Um sistema econômico falho. E aí ele explica que aquilo que eu falei no começo da live aqui, combater o egoísmo, que é a vossa chaga social, porque grandes líderes de grandes riquezas geram riqueza através do trabalho para o próximo, né? Através do não ao plenamente supérfluo, entendeu? Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual, né? A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Que mostra claro a diferença entre os seres humanos, né? Então não tem como você querer tornar igual, uniforme, uma miríade de pessoas com ideias e aptidões diferentes. Supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade,
que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Ou seja, aquele ímpeto da pessoa, da busca pelo progresso, da evolução científica, a evolução mecânica, a evolução médica, evolução em geral, material do ser humano, né? Essa busca, ela seria cessada, né? Porque a pessoa teria que arrastar com ela milhões de outras pessoas que às vezes não têm a mesma capacidade, a mesma vontade, entendeu? Então, seria um fardo. E aí a pessoa perde aquele ímpeto, né? E vive na iniquidade por ela ser capada das suas capacidades, porque não tem um mérito, não tem a meritocracia. Livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Nesta época de confusão e amargura, quando, com as mais justas razões, se tem por toda parte a triste organização do homem econômico da filosofia marxista, que vem destruir todo o patrimônio de tradições dos que lutaram e sofreram no pretérito da humanidade, as medidas de repressão e de segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio não elimine o altar de esperanças da pátria, que o capitalismo, visando a própria tranquilidade coletiva, seja chamado pelas administrações ao debate, a incentivar com seus largos recursos a campanha do livro, do saneamento e do trabalho em favor da concórdia universal. Quero focar nesse texto, que ele é exímio, perfeito, né? Aqui fala das tradições que lutaram o pretérito da humanidade, ou seja, tudo aquilo que foi conquistado através da nossa cultura, através dos estudos religiosos, enfim, tudo, né, no que a humanidade se transformou, é alvo, né, da ruína oferecida pela filosofia marxista. Então, há meios de defender todo esse conhecimento que nos levou a ser quem nós somos hoje. As medidas de repressão e segurança devem ser tomadas a bem das coletividades e das instituições, né, a fim de que uma onda inconsciente de destruição e morticínio, que é assassinato, né, morte, genocídio, que é o que eu mostrei para vocês no começo da live, não elimine as esperanças da pátria. E que o capitalismo, que é aquilo que eu falei antes, no começo da live, ele gera tranquilidade, seja chamado pelas administrações ao debate, ou seja, os governos democratas, eles têm que incentivar e mostrar para as pessoas que retêm os largos recursos, a incentivar aos mais pobres para que eles gerem conhecimento, né, para que eles tenham um mínimo, né, que seja saneamento, que eles tenham trabalho, que eles tenham uma moradia, entendeu? Ou seja, que venha conscientemente, não obrigatoriamente, dos grandes líderes desse capitalismo, o auxílio aos mais necessitados, né, através da moral, através da religião, que seja exercido esse auxílio, mas que esse auxílio seja edificante, né, e não inebriante, porque se ele for inebriante, as pessoas ficam dependentes disso, e não temos que gerar dependência, nós temos que gerar um pouco de ego nessas pessoas para que elas queiram buscar, através do próprio mérito, a melhora, entendeu? Livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele relata: aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas no começo do século. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More ou a república perfeita idealizada por Platão. Fundam-se as alianças do anarquismo às sociedades de caráter universal.
uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando a destruição mais completa. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas. No trecho que se segue, onde Emmanuel denomina restabelecendo a verdade, ele fala da missão do Espiritismo e inclui que, dentre elas, compete a nós espíritas o combate, no sentido de desmenti-las, as teorias igualitárias absolutas, mesma denominação que, no trecho anterior, ele usa para se referir ao socialismo. Com as verdades da reencarnação, ele se referindo ao Espiritismo, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas. Ou seja, as diferenças entre as pessoas, diferenças de cores, as diferenças morais, as diferenças intelectuais, diferenças das riquezas, todas as diferenças dos seres humanos são explicadas através da reencarnação. Livro Socialismo e Espiritismo, Leon Denis, capítulo 4. O socialismo de Karl Marx, homem ácido e odioso, cujo objetivo principal é a guerra de classes. Tudo isso desprovido de generosidade e grandeza e não leva senão a investida ao esmagamento de uns pelos outros. Kardec diz em Viagem Espírita de 1862, nos discursos pronunciados nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux, o Reencontro 3, o seguinte: a totalidade das riquezas posta em comum criaria uma miséria em geral, em vez de uma miséria parcial, que a igualdade hoje estabelecida seria rompida amanhã pela mobilidade da população e pela diferença entre as aptidões. Que é o que eu acabei de falar. Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade, a Lei do Trabalho. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou-se inútil à sua existência, porquanto esse vive à expensa do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil, de acordo com suas faculdades. Por fim, orai e vigiai. Tá? Orai e vigiai é o que é sempre falado em nossa casa espírita. Uma das lições dos nossos guias, no caso Zé do Pito. E fica de verdade para todos. Nós temos que estar sempre orando e sempre vigilantes para que isso não seja instaurado em nosso país, né? Nós estamos vivendo, infelizmente, por abuso, de certos governadores e prefeitos, um gostinho do que seria uma ditadura comunista no nosso país. Eles estão abusando, na pior das hipóteses, no qual nós estamos tendo um problema sério de saúde na nossa história brasileira, eles estão abusando do seu poder, né? E abusando do seu poder, né? Para nos ensinar através da dor o que seria instaurado em tempo real e em tempo total uma ditadura comunista. Você só sai na rua se o Estado quer, você só vai onde o Estado quer, você só tem o que o Estado quer, entendeu? Então, que nós possamos aprender com o que nós estamos vivenciando hoje, com o abuso desses governadores e prefeitos, o que seria uma ditadura comunista no Brasil, né? A única diferença é que eles não estão matando quem fala contra eles, que isso eles não podem fazer. Mas numa ditadura comunista, a verdade é apagada rapidamente a custo de vidas, como a gente pode ver no começo da lição. Então, eu dei a minha palavra aqui, eu coloquei a palavra do Chico, do Divaldo, do Espírito da Verdade, de Kardec, Leon Denis, Humberto de Campos. Acho que está muito mais que provado, né, o que é o comunismo em relação ao espiritismo. Você pode sim ser comunista e espírita, mas você nunca vai poder ser cristão e espírita. Tá? Você pode entender a ciência do espiritismo, pois ele é uma ciência, mas você nunca vai ser cristão, entendeu? Você nunca vai ser hindu, você nunca vai ser budista, se você for comunista. Então, voltando aqui,
Em nosso país, fiquem alertas, orai e vigiai. Quais são os partidos comunistas do Brasil que pregam tudo isso que a gente conversou? PCdoB, esquerda marxista, PCO, PSOL, PCR, PCB, PSTU, Rede Sustentabilidade, PDT e PT. Tá? PT e PDT hoje são os líderes da esquerda comunista no país, através de Haddad e Lula e através de Ciro Gomes. Então, pessoal, estudem essas pessoas, estudem o que é comunismo, né? Reassistam essa palestra. Se vocês quiserem, eu coloco os vídeos nos comentários aqui, do Divaldo e do Chico, de novo, para vocês assistirem, reassistirem e compreenderem, tá? O que eu estou falando. Peguem esses livros que eu cito aqui, leiam, compreendam, estudem. Não é numa live de 1 hora e pouco que vocês vão entender a fundo o assunto. Mas o poder de voto de vocês é primordial para nos salvar a nossa nação de um futuro caótico como a Venezuela, como a China, onde há repressão de direitos humanos, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês, da boca deles mesmo. Partido Comunista do Brasil, 1, 2, 3, 4, 5 mil, e viva o Partido Comunista do Brasil! Nada mais não falha, aqui está presente a juventude paraguaia. Nada mais não falha, aqui está presente a juventude paraguaia. Então, gente, esse homem quase foi presidente do nosso país. E agora, Ciro Gomes, que vai ser a nova esquerda para 2022. PDT e Partido Comunista da China debatem candidatura de Ciro e fortalecem parceria. Você não precisa acreditar em mim. Vai lá no site do PDT, o partido do Ciro, e leia por si mesmo. Tá? Olha lá, Home, Bloco Editorias, e leia. A China apoiando Ciro Gomes como candidato para 2022. Ele vai vir forte, porque agora, com o Lula e o Haddad praticamente fora da jogada, o Ciro vai se apresentar como uma nova cara da esquerda brasileira, como o homem apaziguador, né? Só que o Ciro, né, quando muitos falavam que a Ursal, que o Foro de São Paulo era a teoria da conspiração de gente louca, nós vemos aqui José Dirceu, que já foi preso várias vezes aqui no Brasil e hoje está solto por absurdos cometidos pelo STF, falando do Ciro. Quem é o Ciro? Então veja da boca do próprio José Dirceu, o homem forte do PT. Vamos? Não está rodando. Vou dar um jeitinho aqui, só um momento. Tudo tem um jeito. São coisas primordiais para que eu mostre para vocês da própria boca deles. Eu não quero eu vir aqui dar minha opinião. Eu quero mostrar fatos. Entendeu? Então, vamos lá. Me deem um segundo, por favor. Se vocês tiverem alguma pergunta, para oferecer suporte por e-mail, tem um renomado software. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês vão deixando aí, por favor. Exemplo,
Eu achei o vídeo aqui, eu vou compartilhar aqui na tela, como eu estava compartilhando o PowerPoint, eu vou compartilhar aqui na tela o vídeo, tá? Já que eu não consegui fazer ele rodar no PowerPoint, eu tenho que mostrar, porque é imprescindível que eu mostre. Prever não, mas nós já lutávamos por isso e já trabalhávamos por isso, inclusive porque nós criamos o Fórum de São Paulo, que lutava para isso. Depois criamos ainda um grupo de Marbella, que é o nome da cidade, do hotel onde nós fomos no Chile, que se reuniu. Todos depois foram eleitos presidente da República. Todos foram. Todos. O Ciro Gomes, que participava, e o Galpenco Cárdenas ainda não foram. Torço muito que o Lula seja absolvido e que do alto da sua popularidade, absolvido, com a sua integridade moral restaurada, convoque o mundo brasileiro para um grande diálogo sobre um futuro do país. Enfim. Finalizando aqui nossa apresentação, teve esse probleminha com o vídeo, mas eu consegui que vocês assistissem. Tá mais que ótimo. Vamos lá. Então, já expliquei para vocês quem é Ciro Gomes, né? E aí a gente entra numa questão filosófica. O que fazer com todos esses partidos, gente? Com todos os partidos que pregam tudo isso que eu mostrei para vocês. O que fazer com eles? Sermos patriotas, né? Viver o verde, amarelo, o azul e branco, e não o vermelho e o amarelo, certo? É isso aí, gente. Essa foi a apresentação relacionada ao comunismo e a vinculação dele, a história dele com o espiritismo. Então a gente vê que os grandes líderes espíritas rechaçaram o comunismo, por ele ser a fórmula da destruição da nossa civilização, todo o conhecimento, toda a evolução que conseguimos chegar até hoje seria abarcada e destruída. Mas, infelizmente, 1/3 da população da Terra praticamente vive dentro de uma ditadura comunista em países diferentes. Então, é primordial que a gente aprendesse isso dentro da visão espírita, para que a gente possa rechaçar isso da melhor forma possível e não vivenciar isso aqui na nossa Terra maravilhosa, né? Então, se alguém tiver uma pergunta, faça agora, senão eu vou estar encerrando a live em breve. Aqui foi uma explicação, apesar de ter comentado sobre partidos políticos, uma questão não ideológica da minha parte. Eu quis mostrar para vocês da boca deles mesmos, sem estar emitindo a minha opinião própria, relacionado ao espiritismo, tá? Para que vocês possam tomar a decisão de vocês, né? Porque o voto do indivíduo, ele é extremamente poderoso dentro de uma democracia, e você dar o seu voto para essas pessoas é praticamente não ter esse voto no futuro, porque você não teria mais a oportunidade de votar no futuro, como os venezuelanos não têm mais a oportunidade de votar, né? Então, eu vejo aqui que não tem mais nenhuma pergunta. Esse comunismo, ele faz parte de um planejamento de forças que não estão nessa dimensão, mas que comandam por pouco tempo, que eles vão ser exortados aqui desse planeta, mas comandaram todos esses séculos nosso planeta. Essas forças comandam essas ideologias, como o comunismo e várias outras ideologias nefastas. Comandam governos, comandam pessoas-chave, né, em nosso mundo, para gerar o controle das massas, o controle de todos nós na mão de poucos.
Compreende o que eu estou dizendo? Eu não posso entrar nesse assunto agora, porque isso vai ser uma live muito longa, se eu entrar. E eu não posso porque, como está escrito aqui embaixo, nós vamos ter a live, que é o Governo Secreto, com o Fábio Santos, dia 4/5 às 20 horas, quinta que vem. Acessem a aba de eventos aqui da página e confirme sua presença para que o Facebook lembre vocês, tá? Nesse dia nós vamos discutir o que é esse governo secreto, como ele usa o comunismo e outras ferramentas de massa para comandar a Terra como um todo, né? E agora que nós estamos entrando no mundo de regeneração, com o advento da internet, nós estamos nos libertando desses seres. Então isso vai ser explanado por mim e pelo Fábio na quinta-feira. Então hoje eu mostrei aqui o comunismo para vocês, que é uma perninha desse governo secreto, né? Ele é um agente desse governo secreto, um só. Tem vários outros, né? E nós estivemos muito perto aqui no Brasil por 2 vezes de sucumbir por isso. Então eu acredito que realmente Deus é brasileiro, porque nos salvou 2 vezes de vivenciar essa desgraça. Então, façam sua própria reflexão, assista essa live de novo, assistam um vídeo do Chico falando, o vídeo do Divaldo, eu vou colocar aqui nos comentários, tá? E aí vocês reassistam e avaliem o que foi dito aqui. Tirem suas próprias conclusões. É importante, o que eu estou fazendo aqui, empoderar vocês como indivíduos e não pensar como a massa, que é o que as ideologias querem forçar você a fazer. Então, sejam o seu próprio indivíduo. Tá errado, Graça? Deixa eu ver aqui. A Graça comentou que a data do Fábio tá errada. Vamos ver. Não, dia quinta que vem, dia 4. Quinta que vem. Tá errado onde? No evento? Vamos ver. Na aba de eventos, que é onde eu havia comentado com vocês. Não, tá aqui mesmo. Graça, aqui, ó. 4 de junho, live com Fábio Santos, o governo secreto. Quinta, às 20 horas. Quinta que vem. Eu espero todos vocês, vai ser praticamente uma continuação dessa live. Nós não vamos ficar tocando no comunismo, nós vamos tocar nas outras, que esse governo secreto é um governo cheio de tentáculos. O que eu falei foi só um tentáculo hoje, tá? Então são agentes da destruição, nós vamos comentar sobre isso. 4/5, né? Vocês me desculpem que eu tô perdido no... Não, tá 4 de junho aqui. Ah, tá. Junho é 6. Tá 4/5 aqui, né? Tá. Tá, 4/5 aqui é 4/6, perdão. 4/6, quinta-feira que vem. Eu conto com a presença de todos na quinta que vem. Vai ser muito mais elucidativo do que hoje. Esse aqui foi um teste, eu nunca tinha feito uma live com PowerPoint. É difícil comandar aqui todos os aparatos do programa para estar falando com vocês, ele trava um pouco. A internet também está tem muita gente online por causa da quarentena. Então está complicado fazer a própria Anne, a Andréia, sabe? O pessoal do centro lá sabe que eu queria fazer. Queria não, eu vou refazer essa palestra lá no centro, no nosso PowerPoint lá, para as pessoas sentadinhas lá, prestando atenção, comentando, conversando, e não em live. Eu queria fazer isso porque esse assunto é uma abertura para o assunto do governo secreto de quinta que vem. Então, achei primordial estar fazendo essa palestra, e quando couber o momento, eu vou refazer no centro lá de novo, porque é primordial a gente ver a posição espírita sobre essa questão, tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, muito obrigado. Domingo eu estarei fazendo o evangelho aqui, quem quiser participar, vamos estudar junto rapidamente o evangelho, proteger nossa casa, né, nos proteger
elevar a nossa vibração para que a gente fique imune a esse vírus e qualquer outra doença ou problema mental, psicológico, físico, né? Vamos manter com a mente elevada. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e a gente se vê na terça-feira. Gente, boa noite, tchau, tchau.